Olá, boa tarde. Eu sou a professora Luciana. Estou aqui hoje no canal da I9 para conversar com vocês sobre um tema muito bacana: arrematação de imóvel em leilão judicial. Mas antes de começar, vamos lá. Compartilha esse vídeo, curte, para que mais pessoas também possam assistir agora, assistir depois. Segue lá no Instagram, tanto a rede da I9 quanto a minha, luciana.cst.adv, está tudo aqui na tela. E eu vou começar fazendo uma pergunta. O que você acha de oferecer para os seus clientes o serviço de arrematação de imóvel em leilão judicial? Onde eles poderão comprar imóveis com valor abaixo do mercado. E o que acontece? A gente tem que fazer uma análise, por isso que é importante que a advogada ofereça esse serviço. Para quê? Para que a pessoa consiga arrematar com segurança. É bem tranquilo, é um trabalho gostoso, é um trabalho que você pode oferecer para toda a sua carteira de clientes, para que na hora que eles quiserem comprar, seja para um investimento, seja para uma casa de campo, uma casa na praia, para locação, para revender, para a própria moradia, eles têm essa opção e sabem que você está preparado para fazer esse trabalho. Então, vamos lá. Bom, quando eu falo em leilão, eu falo tanto no leilão judicial quanto no extrajudicial. Hoje, nós falaremos sobre o leilão judicial, mas eu já tenho uma novidade para contar para você. Nós teremos um curso aqui na I9, um curso de extensão sobre arrematação de imóveis em leilão judicial. Então, aqui você vai ter uma ideia do que você pode oferecer, e lá eu quero até trabalhar com vocês analisando um edital. Então, fica ligadinho na rede social, no site da I9, porque em breve vocês terão esse curso aqui. Bom, como eu falei, nós vamos trabalhar no judicial, mas o extrajudicial, apenas para que vocês lembrem, ele vai seguir o quê? A Lei 9.514 de 97, tá bom? E quando eu falo em leilão, o que eu posso arrematar? Eu posso arrematar tudo. Nós estamos falando dos imóveis, e aí pode ser um loteamento, pode ser uma sala comercial, pode ser uma casa residencial, pode ser um imóvel comercial, mas eu tenho tudo. Eu tenho carro, celular, caminhão, moto, peças, computador, tudo, geladeira, tudo que vocês imaginarem é possível você arrematar num leilão judicial ou num leilão extrajudicial. E aí, eu gosto sempre de começar falando do quê? Da pesquisa e da entrevista. A pesquisa, isso é muito importante, ela deve ser feita sempre em sites oficiais dos leiloeiros. O que acontece? Tem cliente que ele já apresenta para você no seu escritório um link. Ah, doutora, eu vi esse imóvel e eu quero arrematar. E às vezes é um site falso. Então, nós temos que saber identificar onde fazer essa localização nos leiloeiros oficiais, também para passar essa segurança para o cliente. Só para dar uma dica para vocês, quando o meu cliente ele já vem para o meu escritório com um site, eu vou entrar nesse site para ver, vou buscar ali as informações, vou até o processo, se for um leilão judicial, vou buscar no processo para confirmar se realmente aquele processo existe. Se existindo, é aquele leiloeiro que está responsável por esse leilão, se o site é realmente aquele, e aí eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou procurar o site desse leiloeiro, que vem descrito no edital, geralmente, tá? E aí eu vou fazer a pesquisa direto nesse site. É uma cautela, porque eu tenho que passar a maior informação e a maior segurança para o meu cliente. Então, eu faço isso. Onde que nós encontramos esses sites oficiais? Na Junta Comercial e nos sites do próprio tribunal. Então, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal. Alguns, por exemplo, o site do TJ aqui de São Paulo, que é o que eu mais trabalho, ele apresenta todos os leiloeiros, e aí os sites dos leiloeiros. TRT, TRF, às vezes eles já dão o link direto do imóvel que está sendo levado a leilão. E aí você clica só no link, você já vê. Mas são sites
você vai conseguir encontrar com segurança. E a entrevista? Qual é a importância dessa entrevista? A entrevista é o momento que você vai entender as necessidades do seu cliente. O que ele está buscando e o que você pode oferecer. Tá? E também, e o mais importante, você vai conseguir precificar os seus honorários. Tá? E isso é muito, muito importante. Dependendo do que você vai oferecer, você vai conseguir fazer a precificação. E eu trouxe aqui para vocês os serviços que vocês podem oferecer. Então, você vê, você pode oferecer todos esses que eu linkei, você pode oferecer você pode oferecer alguns, tá? Tudo vai depender do quê? Da necessidade do seu cliente. Então, nós temos a indicação do site dos leiloeiros, a pesquisa de imóveis, a análise de documentos, os procedimentos pós-arrematação, porque o que acontece? Muitas vezes, eles arrematam e correm o risco de fazer a arrematação sozinho, mas eles vão precisar de um advogado, de uma advogada, para fazer o pós, para fazer os pedidos na pós-arrematação. Então, necessariamente vai precisar contratar um advogado. Se ele fez tudo sozinho, você pode entrar nessa parte do pós-arrematação. E também outros serviços, como o quê? Contrato de pool de arrematantes. O que é o pool de arrematantes? O pool de arrematantes, eles são chamados de cotizadores, que são pessoas que se unem para arrematar um imóvel. Então, cada um une ali o seu capital e arremata. Ele é chamado de cotizadores ou de pool de arrematantes. Eu também posso fazer contrato de locação, o contrato de venda, a declaração do imposto de renda, a questão do ganho capital. Então, são serviços que eu posso oferecer e aí, conforme a necessidade do cliente, você precifica. A análise dos documentos, eu faço o quê? Edital, processo e matrícula. Matrícula sempre atualizada. Geralmente, quando você abre o link do imóvel, ele já vai aparecer alguns documentos. Dentre esses documentos, normalmente tem a matrícula. Algumas vezes, essa matrícula, ela é atualizada, outras não. E não sendo atualizada, eu peço essa atualização, tá? Quando eu falo da questão da cotização ou do pool de arrematantes, eu sempre proponho um contrato escrito e aí para definir algumas questões, por quem vai ficar responsável, por quê? Quem vai ficar responsável pela obra, quem vai ficar responsável pela venda. Aí eu analiso junto com o cliente as necessidades dele. Só uma dica. A questão da documentação pessoal de cada cotizador é importante que esteja em dia. Por quê? Porque às vezes quem vai comprar, principalmente nessa questão de compra para revender, ele vai financiar. E se a documentação não estiver em dia, vai ter problemas na hora de conseguir um financiamento, tá? Então, é uma dica também que a gente já passa para o nosso cliente. Ai, professora, o meu cliente quer fazer uma cotização, mas tá com o nome sujo, tem um protesto, tem uma ação judicial, o que eu posso fazer para entregar esse serviço para eles? Você pode oferecer um contrato de empréstimo. Ele não vai figurar como arrematante, mas você faz um contrato de empréstimo onde você vai ter lastro para a entrada e saída do dinheiro que ele vai retirar da conta dele pessoal, o que ele vai receber depois com a venda, sem prejudicar a arrematação e a futura venda. Então, é possível sim, tem saídas, tá? Bom, gente, quero falar um pouquinho para vocês sobre a análise. A análise do edital. O que eu vou olhar no edital? Primeiro, a descrição do imóvel. O valor de avaliação. Qual é o lance mínimo que o juiz estipulou? Geralmente, o lance mínimo é na segunda arrematação. Porque na primeira arrematação, o valor de avaliação, depois eu vou falar isso melhor, e no segundo, ele dá um desconto, vamos dizer assim. E aí tem sempre os valores mínimos. Existência de algum ônus sobre imóvel tem que constar. Comissão do leiloeiro tem que constar. Os débitos e obrigações que serão do arrematante também tem que constar. E o valor atualizado da dívida, data de leilão, condições de venda, tudo isso tem que constar. O que eu vou olhar no processo? Bom, se todos os coproprietários foram intimados, se o executado foi intimado, se todos os credores que estão constando lá na matrícula foram intimados, se o proprietário realmente é o devedor, por quê? Porque se não estiver no nome do devedor ou do garantidor, dependendo da situação do processo, vai precisar regularizar.
quem é o proprietário para poder registrar a carta. E aí você vai ter que fazer esse apontamento. E aí, na matrícula, o que eu vou olhar? Eu vou olhar se todos os ônus que constam na matrícula estão lá no edital, tá? Se todos os credores, de novo, eles foram intimados. Então, assim, tenho 10 credores, eu tenho que olhar dentro do processo se tem 10 intimações. Então, eu vou olhar a matrícula, gente, a gente olha da primeira à última folha, tá? Faz uma análise bem minuciosa de cada verbação e de cada registro. Isso é muito importante, porque eu preciso olhar para entender o que eu não vou analisar e o que eu já deixo isso muito claro para o meu cliente. Eu não vou analisar preço do imóvel no mercado. Por quê? Primeiro, porque eu não tenho conhecimento de valores de imóveis no mercado. Eu sou advogada, eu não sou corretora de imóveis, então eu não vou arriscar oferecer algo que eu não domino. E aí eu faço algumas sugestões. Ou ele busca um corretor para trocar uma ideia, ou ele procura imobiliárias na região, ou sites, ele faz pesquisa em sites para ver valores de imóveis aproximados, para ele ter uma noção, se for o caso dele vender, se a intenção dele for vender. E o meu parecer? Então, eu deixei aqui um roteirinho para vocês. Gente, parecer sempre por escrito, tá? O cliente não entendeu o parecer, ele vai te ligar, não tem problema, mas você fez o parecer por escrito, sempre numa linguagem muito acessível, uma linguagem simples. Porque o que nós temos que lembrar? Eles são, na maioria dos casos, leigos. Então, eles não vão entender se a gente ficar colocando uma linguagem muito mais voltada para o direito. Então, a gente usa sempre uma linguagem simples. Aí eu vou colocar ali um resumo dos dados do edital, o valor da avaliação, o valor mínimo lá para arrematação, tanto no primeiro quanto no segundo leilão, o percentual da comissão de leiloeiro é muito importante. Aí um resumo do que eu analisei no edital, do que eu analisei no processo, do que eu analisei na matrícula e os riscos da arrematação. Então, só para vocês terem um exemplo, usufruto. Eu tenho o usufruto registrado na minha matrícula. Se eu arremato, eu tenho que respeitar esse usufruto, então eu preciso fazer esse apontamento para o meu cliente. Olha, tem um usufruto, o usufruto está registrado no R número tal, e aí, em caso de arrematação, vai ter que ser respeitado, ou seja, você não vai trabalhar com esse imóvel, porque esse imóvel ele vai ter que respeitar o usufruto, e aí eu dou uma sugestão nessa situação, por exemplo, de não arrematar, tá? É só um exemplo. A questão do credor hipotecário, que eu comentei com você, tem 10 credores, eu tenho que ter 10 intimações, eu tenho que saber se todos foram intimados. Para quê? Para que eu não anule, de repente, essa arrematação ou para que eu não consiga extinguir, se for o caso, essa dívida desse credor. Então, é importante a gente fazer essa análise. E aí, o que eu quero lembrar para vocês hoje, a nossa regra é o leilão eletrônico. Então, a gente vai consultar no site, vai fazer o lance todo pela internet e a exceção hoje é o leilão presencial, tá? Então, hoje, tudo a gente faz pelo site. Eu ajudo o meu cliente na hora de fazer o cadastro, ele tem que enviar alguns documentos para o cadastro. O que eu não faço? Eu não crio senha, eu não pego a senha do cliente para fazer cadastro, não pego senha do cliente para fazer lá o lance, tá? Eu auxilio, mas a questão da senha é dele, é pessoal, é intransferível, é ele que faz. Ele pode ir no escritório, eu posso fazer uma chamada de vídeo com ele e fazer passo a passo na tela junto com ele, ficar com ele online. A gente dá um jeito para poder atender esse cliente, mas eu não pego a senha do cliente. Então, é uma dica que eu deixo para vocês. Não peguem a senha do cliente para fazer nada, ok? Essa dica é bem valiosa. E aí, a indicação do leiloeiro, como é que funciona? Geralmente o juiz indica, mas nada impede que o próprio exequente também indique um leiloeiro. Quando, por exemplo, eu tenho um processo qualquer, e aí eu pedi a penhora do imóvel, foi deferida, chegou nessa fase do leilão, e eu tenho já um leiloeiro que eu confio, que eu já rematei, eu sei que ele faz um trabalho bacana, que eu gosto da forma que ele divulga, eu posso indicar para o juiz. E aí fica a critério do juiz deferir ou não. E aí já está uma dica para vocês, para outros serviços que vocês vão fazer dentro do seu processo normal, de repente você começar a conhecer os leiloeiros e indicar. Gente, comissão do leiloeiro.
A comissão do leiloeiro, ela é estabelecida por lei ou ela vai ser arbitrada pelo juiz. E aqui em São Paulo, nas normas do Serviço de Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, ele estipula o máximo de 5%, tá? Então, aqui nós temos isso. Essa comissão, ela não está incluída no valor do lance, então eu deixo isso muito claro dentro do meu parecer para o meu cliente. Olha, o lance é 100 mil. A comissão do leiloeiro é mais 5 mil, 5% sobre esses 100 mil. Não é que dentro desses 100 mil que ele vai fazer o pagamento, já está incluído a comissão. Isso tem que deixar muito claro para o cliente, tá bom? Porque não vem incluído. Eu vou até mais para frente, eu mostro uma telinha para vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Gente, os requisitos do edital. Os requisitos é necessário que eu conheça, vem lá no 886 do CPC. Por quê? Porque se eu não tenho isso daqui, se eu não conseguir, se eu não atendi esses requisitos, ele pode gerar nulidade da arrematação. Então, o que eu tenho que observar dentro do edital? A descrição do bem penhorado. Geralmente, eles pegam a descrição que está na matrícula, tá? Então, você vai olhar na matrícula, vai ver se a descrição está ali correta. Geralmente é isso. O valor da avaliação. A avaliação, ela é feita pelo oficial de justiça. E aí, o valor mínimo, porque o juiz ele vai dizer, primeiro leilão é sempre pelo valor da arrematação. Segundo leilão é com 50% de desconto. Então, isso tem que constar. O período, tá, desse leilão. E também se tem alguma existência de ônus pendente ou não. E se ele foi publicado, no mínimo, com 5 dias de antecedência da data do início do leilão. Quem pode oferecer lance? Gente, qualquer pessoa, física ou jurídica. Sendo física, ela tem que ser maior e capaz. O próprio credor, ele pode ofertar o lance, mesmo que ele não tenha optado pela adjudicação. Lembrando, a adjudicação, quando o credor pede, ele vai receber o bem pelo valor da avaliação. Na arrematação, se, por exemplo, ele arremata em segundo leilão, ele pode arrematar por um valor inferior ao valor da arrematação. E aí nós temos no 890 e no 897 quem são as pessoas impedidas de oferecer lance. Aí nós temos tutor, curador, testamenteiro, juiz, o leiloeiro, o advogado de qualquer uma das partes, o arrematante ou o fiador remisso. Quem são esses dois personagens? São aquelas pessoas que não fizeram o pagamento do lance no prazo estabelecido lá de uma arrematação anterior. Então, teve uma arrematação anterior, teve uma arrematação, não fizeram o pagamento, eles são considerados remissos. Eles estão impedidos de fazer novo lance, de ofertar um novo lance. E o valor do lance, eu já venho falando do valor do lance para vocês desde o nosso comecinho, mas o valor do lance no primeiro leilão é o valor da avaliação. Como eu disse, a avaliação é feita pelo oficial de justiça. No segundo leilão, eu tenho no mínimo 50% da avaliação. Então, olha que bacana. Tem um imóvel, ele foi avaliado por 200 mil. Então, se eu arrematar em primeiro leilão, eu tenho que pagar no mínimo 200 mil. Não vou arrematar em primeiro leilão, vou deixar iniciar o segundo. No segundo, foi estipulado pelo juiz 50%. Eu vou arrematar esse mesmo imóvel por 100 mil. Olha que bacana. Se eu tenho um imóvel de incapaz, o mínimo para arrematar em segundo leilão tem que ser 80%, tá? Isso está previsto no 896. Então, a gente também tem que tomar essa cautela e fazer essa observação. Se o imóvel é de menor, se foi observado essa regra. Isso é nosso dever enquanto advogado. E o bem, ele é indivisível. O que eu quero dizer com isso? O bem, ele vai inteiro para o leilão. Então, vou dar um exemplo. Eu sou casada e aí eu tenho um imóvel, meu marido ele está devendo uma dívida e penhoram esse nosso imóvel. Eu e ele somos donos do imóvel. O imóvel vai inteirinho para o leilão, tá? Só que a minha parte, ela é resguardada. No caso, eu sou meeira com ele. Então, 50% é meu, tá? 50% do quê? Do valor da avaliação. Então, vou dar um exemplo para vocês. Suponho que o imóvel foi avaliado em 200 mil. Metade é meu, 100 mil. E
foi arrematado por 150 mil. 100 mil é meu, porque é a metade do valor da avaliação, não é do valor da arrematação, tá, gente? Bastante cautela com isso. O credor vai receber só os outros 50, porque a metade é minha. Tanto que, se o valor do segundo leilão for insuficiente para pagar o percentual daquele que não é executado, não é nem aceita a arrematação, tá? Então, a gente tem que ficar tomando esse cuidado também. Pagamento. Bom, o pagamento, ele é à vista, o à vista prevalece sobre o parcelado, e isso é muito bacana, porque nós temos a opção de parcelado. Então, se o seu cliente falar para você, doutora, eu não tenho dinheiro para pagar à vista, você dá hipótese para ele do parcelamento, tá? O parcelamento é previsto em lei. O pagamento é imediato ou por qualquer data definida pelo juiz. Geralmente, os juízes mandam depositar no dia seguinte. Igualdade de ofertas, tem preferência o cônjuge, o descendente e o ascendente. E o credor, quando ele mesmo arremata, e ele é o único credor, ele não precisa depositar o valor, exceto se sobra saldo. Então, tem saldo remanescente, em 3 dias ele tem que depositar o saldo remanescente. Não tem saldo remanescente? Não tem problema. Não precisa depositar nada. E aqui eu trago para vocês as regrinhas do pagamento parcelado. Ele é por escrito antes até o início do primeiro leilão ou até o início do segundo leilão, e aí vem os detalhes. No mínimo 25% eu tenho que pagar à vista, mas olha o pulo do gato aqui. Eu posso parcelar em até 30 meses. O imóvel eu dou em garantia de hipoteca. Não tem juros, só tem correção que eu vou indicar qual que é a correção que eu vou aplicar. Então, gente, é um super negócio. Vale a pena oferecer, porque quem não pode pagar à vista pode parcelar. Então, vale muito a pena oferecer. E aqui eu trouxe para vocês só uma telinha onde mostra o valor da primeira praça, o valor da segunda praça, e vem uma palavrinha escrita ali, incremento de R$5.000. O que é isso? Eu trouxe essa tela para falar sobre esse incremento. Vamos supor aqui, nesse daqui, em segundo leilão, 293.656 é o mínimo. E aí alguém foi e deu esse valor de lance. Eu não posso vir colocar R$297.657, porque aí ia girar em centavos. Então, esse incremento é o valor mínimo de acréscimo que eu tenho que dar em cada lance. Então, uma pessoa deu lá os 293, eu só vou poder ofertar 298. Por quê? Porque foi estipulado nesse edital o incremento de 5.000. Então, os lances são de 5 em 5.000. É essa a diferença, tá? Então, todos vão constar essa questão do incremento. E aqui eu trago para vocês o que tem na pós-arrematação. Eu tenho o auto de arrematação que eu vou assinar imediatamente após a finalização do leilão. Professora, o leilão foi eletrônico, como é que eu faço essa assinatura? Ou o leiloeiro assina pelo arrematante, ou ele vai mandar via um link para você fazer essa assinatura eletrônica, tranquilamente. Se for presencial, você estará lá na presença do juiz e do leiloeiro e vocês já vão assinar. A carta de arrematação, ela vai ser expedida após o prazo de manifestação do devedor, e o pedido de emissão na posse, porque às vezes esse imóvel está ocupado, eu já posso fazer junto com o pedido de expedição da minha carta de arrematação. E aí a hora que eu falo que pelo menos nesta fase eu vou precisar do advogado, porque ele não vai poder entrar em juízo se ele não for advogado para pedir essa documentação. Então, aqui é a hora que eu preciso do advogado. Então, pelo menos esse serviço vocês conseguem oferecer. A manifestação do executado, então, em até 10 dias, ele pode se manifestar por petição simples, tá? Então, não tem mais aquela questão de embargos, um processo distribuído por dependência, não tem isso, é uma petição simples. Em até 10 dias, ele vai manifestar, ele vai poder falar que essa arrematação ela deve ser invalidada porque o preço foi vil, foi abaixo do valor, abaixo de 50%, geralmente.
ela é ineficaz porque teve algum credor que não foi intimado, ou ela deve ser resolvida, por quê? Porque não foi pago o preço, ou não foi oferecida a hipoteca, no caso do parcelamento. Passou esses 10 dias, o executado não fez nada. Ele ainda pode, em uma ação autônoma, e aí já vai ter se despedido da carta de arrematação, é um processo autônomo, ele pode ingressar tentando se manifestar contra essa arrematação. E aí tem um detalhe, ele deve obrigatoriamente incluir o arrematante como um litisconsórcio necessário. E aí, de novo, vai precisar do advogado. Bom, e a desistência da arrematação? Quais são as hipóteses que o arrematante ele pode desistir e aí, desistindo nestas hipóteses, ele vai conseguir receber o dinheiro? Primeiro, se dentro desses 10 dias ele provar que tem algum ônus real, algum gravame que não tinha sido mencionado no edital, se antes lá da expedição da carta de arrematação o executado ele se manifestar lá naquele prazo que eu já falei para vocês no slide anterior, que é ou porque algum credor não foi intimado, ou porque foi considerado vil, ou porque não foi feito o pagamento, ou não foi feita a hipoteca. E ainda, quando ele for citado naquela ação autônoma que eu falei para você, no prazo que ele tem para contestar, ele pode pedir a desistência. Feito dentro desse prazo, obedecendo esse artigo 903, parágrafo 5º do CPC, ele vai conseguir receber de volta o valor que ele pagou, inclusive a comissão do leiloeiro. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês nessa tarde muito gostosa aqui na I9. Vou de novo reforçar para que vocês curtam esse vídeo, que compartilhem para que outras pessoas entendam e conheçam essa possibilidade. Lembrando, fiquem de olho aqui, tanto no site quanto nas redes da I9, porque nós vamos lançar esse curso para vocês entenderem, trabalhar melhor essa questão da arrematação e oferecer esse trabalho para os seus clientes. Sigam no Instagram i9 e também podem me seguir. E fiquem à vontade para mandar mensagens, para me marcar, para tirar dúvidas, eu fico à disposição. Então, gente, obrigada por essa tarde deliciosa. Quero aqui publicamente agradecer o Edinho e toda a equipe da I9 pelo carinho e pela atenção. A todos vocês que estão assistindo e eu espero vocês numa próxima oportunidade. Até lá!